Vocês estão ouvindo? A gente está te ouvindo. Vocês só não estão vendo, acho que a nossa tela. A gente está te ouvindo. Vocês só não estão vendo, acho que a nossa tela. Fê, você consegue fixar a lista de presença nesse link? Consigo. Valeu. Peraí, só achar aqui onde é que tá. Pessoal, Bernardo não nos ouve. Agora eu te ouvi. Pessoal, Bernardo nos ouve. Que bom. Não estava ouvindo antes, agora eu ouvi. Quantas pessoas, Dri? 40. 40. Tá. A Sá tá aí? Não, ela tá acompanhando. 40. Tá. Beleza. Doutora Camila, acho que a gente pode começar com a apresentação, vocês se apresentarem, né? Se a senhora quiser iniciar aí, fica à vontade. Só seu microfone está no mudo. Pessoal, boa tarde. Acho que alguns daqui, né, já me conhecem, ou em visitas, ou em outras reuniões que nós tivemos. Eu sou Camila Rocon, sou cardiologista de formação, trabalho no HCOR, na coordenação médica dos projetos assistenciais e saúde digital. Pode falar. E agora eu vou passar para o Bernardo, para ele se apresentar, o Bernardo, o Henrique. Doutor Bernardo, por favor. Boa tarde a todos, eu sou o Dr. Bernardo Noia, sou da cardiologia aqui do Hospital do Coração e também um dos médicos que escreveu o programa de cuidados clínicos de infarto agudo do miocárdio do Ministério da Saúde. E ao meu lado... Eu sou o Henrique, eu sou residente do 2º ano de cardiologia clínica do HCOR. Seja bem-vindo, Dr. Bernardo. Bom, eu sou a Fernanda, sou enfermeira do projeto Boas Práticas, trabalho aqui junto com a doutora Camila, com a Adriana, e a gente vai moderar aqui a mesa da nossa jornada de síndrome coronariana hoje. Peço desculpas para vocês, tivemos alguns problemas técnicos, então tivemos que mudar de link, mas acho que agora está todo mundo por aqui, a gente está vendo que tem bastante gente de várias unidades, então Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiânia, então sejam muito bem-vindos, espero que a gente consiga aproveitar bastante esse momento e qualquer coisa, por favor, mandem aí no chat que a gente vai se organizando por aqui. Adri, se você quiser se apresentar, por favor. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Adriana, atuo também no projeto Boas Práticas, como especialista de projetos em conjunto com a Fernanda. Espero que seja um momento aí de muitas trocas de aprendizados. Maravilha. Eu vou compartilhar minha tela, doutora Camila, e a senhora vê se está conseguindo ver. E aí vocês vão me sinalizando, porque depois que eu compartilhar, eu não vou conseguir ver vocês, tá? Tá bom. Só, né, contextualizando, como vocês já falaram também, então hoje é a nossa reunião mensal, né, e a gente vai fazer num formato um pouquinho diferente, que é da apresentação de casos clínicos, né, casos clínicos que nos foram encaminhados de algumas unidades, então, casos reais, e a gente quer conversar, aqui a gente vai fazer um bate-papo, e eu, a Adriana, a Cláudia, a Fernanda, o doutor Henrique, o doutor Bernardo, de como procedeu, né, como foi encaminhado e conduzido o caso dos pacientes com síndrome coronariana aguda, o que poderia ter sido feito de diferente, certo? E a gente conta aí com vocês no chat, vocês fiquem à vontade para se manifestarem, para colocarem a opinião de vocês, o que vocês sugeririam, contar a realidade de vocês, que aí a gente vai acompanhando tanto na apresentação quanto no chat, tá bom?
fiquem à vontade para participar. É para participar, tirar dúvida mesmo, para aproveitar aí, doutor Bernardo, tem uma extensa experiência na linha de cuidado da síndrome coronariana aguda, né? Que é um dos nossos representantes aí da linha crítica do hospital. Maravilha. Pessoal, então vamos dar início aqui aos nossos casos clínicos. A gente vai começar com o primeiro caso de síndrome coronariana aguda. A gente fez aqui os casos mais de uma forma mais fictícia para a gente não pegar aí as imagens de ninguém. Então, a UPA aqui, ela tem um outro nome, não é nenhuma UPA conhecida por vocês, é uma UPA fictícia, assim como o paciente também, tá bom? Mas são casos aí voltados à prática clínica, casos reais das nossas unidades, mas representados aqui por unidades fictícias, tá bem? Então, a gente tem aqui esse município, que é o município, todo mundo me ouve, né? Só não vejo vocês. Estamos ouvindo bem, a tela está certa também. Maravilha. Então, temos o município de Bom Jardim, São Paulo, ele abriga 90 mil habitantes, ele possui uma UPA, que se chama UPA Bom Jardim, e um hospital regional de Bom Jardim, na mesma cidade, e que atende urgência e emergência. Esse hospital regional do Bom Jardim, ele conta com 2 salas de hemodinâmica e fica a 30 quilômetros da UPA Bom Jardim. Não é a realidade de todas as nossas unidades, né? Mas que bom que esse município tem aí um hospital regional que tem sala de hemodinâmica. Doutora Camila e doutor Bernardo vão interrompendo aí, tá bom? Conforme for necessário. O nosso caso começa aqui no dia 1/4/2025, um paciente, ele chega na recepção da unidade, a UPA Bom Jardim, São Paulo, às 14 horas, por demanda espontânea, e aí esse paciente, ele fica aguardando sentado ali na recepção a chamada para ser atendido pela classificação de risco. A enfermeira da classificação de risco da UPA Bom Jardim, ela recebe esse paciente que relata uma queixa de dor torácica com início hoje. Esse paciente tem 72 anos e é do sexo masculino. Na classificação de risco, ele apresentou os seguintes sinais e sintomas: dor no peito em forma de aperto, com início a 2 horas, dor intensidade 8, frequência cardíaca de 98, pressão arterial 150/90 e saturação de O2 96%. Foi aberto o protocolo de dor torácica na classificação de risco e ele foi classificado como paciente laranja. E o término da classificação de risco foi às 14h06. Tudo bem até por aqui? Tudo bem, né? Vamos só sinalizar um pouquinho, né? Quando a gente fala de um paciente que 72 anos, então aí a gente já está falando aí de risco, né? De um fator de risco do paciente, que seria a idade. E algo que chama atenção é uma das queixas mais comuns no pronto-socorro, que é uma dor torácica, né? A dor torácica é uma das queixas mais comuns. E ele descreve uma dor que chama um pouco a atenção e incomoda, né? Que é a dor no peito em forma de aperto, né? No paciente idoso. Então, assim, é algo que, pensando aí na profissional que está na classificação de risco, é algo que realmente tem que chamar a atenção. E aí já tem que disparar, né? Uma sinalização de que é um paciente que precisa de um passo a passo, né? Dor torácica, né, é igual a eletrocardiograma, né? Eu estou pensando aqui, passando no passo a passo que deveria estar passando ali no balãozinho da cabeça e no protocolo institucional. O paciente chegou com uma dor torácica, e essa é uma dor torácica que parece um pouco típica, a gente ainda não esmiuçou toda a característica, mas uma dor torácica em aperto com início a 2 horas de forte intensidade, está hipertenso, né? Quando a gente mede a pressão, ele está um pouco hipertenso, pode ser, sim, pela dor, pela ansiedade, frequência cardíaca também mais ali no limite superior. Então, realmente, concordo com a classificação que esse paciente recebeu, que é uma classificação aí laranja, né? Uhum. E esse paciente precisa realmente, pensando em protocolo de dor torácica, ele precisa ter um eletrocardiograma o quanto antes. Camila, o Bernardo, eu queria só acrescentar uma coisa ao que você falou. Não só uma dor torácica que chame a atenção deve ser conduzida como dor torácica. Eu acho que toda dor torácica na sua chegada já tem que ser
avaliada com rapidez e com critério. Assim, eu tiraria um pouco esse conceito de que a dor torácica só deve ser avaliada com cuidado e rapidez se ela tiver características que chamem muito a atenção. Porque existem pacientes, sobretudo pacientes mais idosos, mulheres, pacientes que têm diabetes, por exemplo, que eles têm dor de características não típicas, né? Ou menos típicas, pelo menos. Então, eu tirei um pouco esse conceito de que a dor deve só quando ela chama a atenção. Qualquer dor torácica, ela deve ser avaliada o mais rápido possível. Claro que as dores que ela tem uma característica um pouco mais típicas ou características que chamam mais atenção, como essa dor em aperto no paciente idoso, ela tem que ter um cuidado um pouco maior. Mas qualquer dor torácica, dor do umbigo até o queixo, ela deve ser avaliada com mais cuidado. Quando é uma dor torácica um pouquinho mais bem descrita, ela tem que ter um cuidado um pouco maior. Eu acho que, perfeito, Bernardo, acho que, na verdade, que eu me expressei mal, eu falei assim, uma dor torácica, né, ainda mais com essas características, mas não é ainda mais com essas características. A dor do queixo, do pescoço ao umbigo, ela tem que ser considerada, e dor torácica é igual ao eletrocardiograma em até 10 minutos. Acho que eu quis reforçar que, além de tudo, era uma dor que chamava muita atenção, mas a dor torácica, esse paciente, ele sempre precisa seguir o protocolo de dor torácica, que inclui o eletro. Perfeito. Perfeito, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no nosso caso. Então, esse paciente, ele é encaminhado em cadeira de rodas pela enfermeira da classificação de risco para a sala de eletro. Então, né, como a doutora Camila e o doutor Bernardo falaram, esse paciente requer um eletrocardiograma e ele fez o eletro às 14h10. Dentro da sala de eletro, foi evidenciada uma elevação discreta aí do segmento ST em D2, D3 e AVF. Aqui é o eletrocardiograma dele. Não sei se vocês quiserem discutir. É um eletrocardiograma onde a gente tem um ritmo sinusal presente, né, onda P precedendo cada QRS, ondas P na mesma morfologia, positivas em D1 AVL, negativa em AVR, ritmo sinusal. Vejo também uma discreta progressão lenta aí de V1 a V3 na onda R, e o que mais chama atenção, que é esse supradesnivelamento, né, que está chegando em 1 milímetro, o traçado está um pouco pequeno, mas está chegando em 1 milímetro em D2 e D3 AVF. Supradesnivelamento D2 e D3 AVF, a gente pensa em parede inferior, e tem um discreto Q também. Só lembrando, a presença no eletrocardiograma, ela pode representar zona inativa, ou seja, poderia estar falando a favor aí de um processo antigo, uma área de isquemia, onde é representada eletricamente, né, no traçado como essa Q. Não me parece uma Q patológica, né? A Q patológica, ela normalmente tem pelo menos 1/3 da amplitude total do QRS, tem uma duração pelo menos de 1 milímetro, não me parece uma onda Q patológica, mas deixa aí a pulga atrás da orelha se já não poderia ter alguma lesão aí anterior. É importante a gente pensar no tempo de dor, uma vez que a gente vê onda Q no eletro, se já não é uma lesão antiga, né? E ele refere uma dor de 2 horas, tudo a gente já vai processando, né? Ele refere uma dor torácica que tem 2 horas. Então, assim, eu fico realmente que pode ser um eletrodo ou uma lesão talvez que ele já tivesse, mas sem dúvida a gente tem um discreto supradesnivelamento na parede inferior, D2, D3 e AVF. Parede inferior do ventrículo esquerdo, a gente já vai pensando também em um possível acometimento do ventrículo direito, né, que pode estar ali em contiguidade com a parede inferior. E a gente vai falar alguns pormenores disso também aí. Algum comentário, Bernardo, Henrique, se quiserem complementar? Não, acho que foi tudo bem falado, né? Uma alteração em provável parede inferior, sempre lembrar da possibilidade de infarto de ventrículo direito associado, então alguns cuidados no uso de nitrato, alguns cuidados no uso de morfina. Então, só para deixar isso lembrado aí, para não passar despercebido. E a gente entrou nessa parte também, toda vez que a gente pega um infarto de parede inferior, né, pensando aí D2, D3, AVF, outra coisa que a gente tem que pensar assim, bom, aqui é um infarto com supra, né, o paciente tem uma dor típica, tem 2 horas, tem um supra,
é um paciente que eu já estou classificando como síndrome coronariana aguda com supra de ST, já vou pensando aqui na mente os medicamentos que a gente tem que utilizar, que a gente vai falar aí nos próximos slides, não quero queimar os próximos slides, mas é interessantíssimo, né, pensar, se a parede inferior eu tenho que ter cuidado com o risco do infarto de VD, que costuma cursar com hipotensão, e pensando também em parede inferior, normalmente quem irriga é a coronária direita, que emite uma artériazinha para o nó sinusal, então, que a gente chama de artéria do nó. Então, todo paciente que tem um infarto de parede inferior, eu tenho que dar uma segurada também em beta-bloqueador, pensando que ele pode evoluir com BAVT. Raro, é raro, mas todo paciente que tem infarto de parede inferior, a gente tem que pensar essa possibilidade também, que eu tenho que ficar de olho na frequência cardíaca dele. Pode passar, Fê, por favor. Perfeito. Então, nosso paciente fez o eletrocardiograma, ele foi encaminhado, então, para a sala de emergência a partir desse eletro e foi avaliado pelo médico emergencista da sala, lá na UPA Bom Jardim. Essa unidade, ela tem um kit de infarto já disponível na sala de emergência, um kit já com todas as medicações, e aí as medicações que estão nesse kit são o AS, clopidogrel, heparina de baixo peso molecular, simvastatina, beta-bloqueador, captopril, isordil e morfina. A equipe da farmácia sinalizou à equipe da emergência que tem a disponibilidade de trombolítico no dia na unidade, porque às vezes acontece de faltar, né, e tudo mais, mas nesse dia havia o trombolítico. Esse paciente ele começou a apresentar uma piora da dor torácica na sala de emergência e foi feito um novo eletro. Não sei se vocês querem comentar. Dá para ver que tem um supra, né, que persiste o supra da parede inferior, né, esse supra, inclusive, aumentou. Então, fazendo uma imagem espelho, dá para ver ali, ó, V1, V2, V3, fazendo um infra na parede anteroseptal, que é muito sugestivo de isquemia. Então, assim, tempo é miocárdio, né, nós estamos perdendo miocárdio perante esse eletro, perante a evolução clínica desse paciente, então alguma medida deve ser instituída imediatamente, né. Achei muito bom ter falado do acometimento do ventrículo direito, né, porque muda totalmente algumas condutas, né, questão de dor, tratar, a morfina já vem sendo menos utilizada nesses casos, mas aí que você não usa mesmo, nitrato para aliviar dor também acaba ficando ruim pela hipotensão, enfim, então esse paciente merece aí uma terapia, né, imediatamente de reperfusão, né, indica que tem alguma artéria ocluída, né, isso é um sinal de oclusão arterial aguda. E quando a gente fala de reperfusão, sempre lembrar das duas opções, né? Aí vai depender se o serviço, né? Se o serviço tem disponibilidade ou não de um setor de hemodinâmica para reperfusão por uso de angioplastia, ou se o serviço não tem disponível próximo aí do serviço de reperfusão por angioplastia e faria isso medicamentoso por fibrinolítico. Então, vai depender da disponibilidade, do tempo, né, que é possível de ser usado ou não esse hospital mais secundário. Então, esse paciente ele tem sim uma indicação de reperfusão imediatamente ou quanto antes, para que ele possa garantir um melhor desfecho a médio e longo prazo. Outra coisa que a gente vê também no eletro, né, como o Henrique mesmo falou, esse supra aumentou, né, a gente tem aí, além do aumento do supra, parece ter um suprinha ali em V6 que está começando, então a gente já pensa ali no acometimento ínfero lateral, né? Um discreto, uma alteração dinâmica em relação ao eletro anterior. Muda a conduta? De tudo que a gente falou até agora, né, que todos nós falamos, não muda a conduta. Esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda com supra e precisa o quanto antes desse tratamento. O Henrique usou um jargão, né, que a gente usa muito dentro do Boas Práticas, tempo é músculo, então, quanto mais tempo a gente leva, maior a área necrosada. Os estudos mostram, assim, que a cada 1 minuto que eu retardo em diagnosticar, então, se eu retardo em diagnosticar, eu retardo em tratar. Cada 1 minuto que eu perco, que eu postergo esse diagnóstico e esse tratamento, o paciente perde 11 dias de vida. Então, assim, 1 minuto, 11 dias de vida. Isso é muito impactante, né? Assim, perder 11 dias de vida e perder qualidade, né, aos seus dias de vida também. Então, o infarto,
infarto com supra, síndrome coronariana aguda, principalmente o infarto com supra, ele é tempo dependente. Eu diagnostiquei, eu tenho que iniciar o tratamento. O infarto com supra, ele representa uma coronária completamente ocluída. Se ela está ocluída, não está chegando sangue depois disso. Então, por isso a urgência maior do infarto com supra em relação ao sem supra, que é uma oclusão parcial. Então, meu objetivo aqui é tratar o quanto antes essa artéria. E aí queria, né, essa unidade, ela é uma unidade que arrasou, ela é agraciada, na verdade, por ela ter trombolíticos. Nós temos aí a maioria das UPAs que são longe de hospital, elas não são tão próximas do centro de referência com hemodinâmica. Então, se a gente parar para pensar aí no desenho, né, até no diagnóstico que a gente tem das unidades, a maioria das UPAs, elas, a grande maioria se beneficiaria do trombolítico por não ter esse serviço de hemodinâmica próximo e disponível num tempo que é preconizado, que a gente vai falar aí mais para frente, né? E ter o trombolítico é para minoria, né? A gente tem mais ou menos em torno de 40% a 50% das UPAs pelo país tem trombolítico. Então, essa UPA ela é agraciada, ela tem trombolítico, então nos cabe pensar se está indicado para esse paciente. Bom, indicado está, por quê? Porque ele tem um supra. E aí a gente vai falar um pouquinho mais dessa indicação do trombolítico mais para frente. Pode passar, por favor. Perfeito. Aqui, nesse contexto, o que a equipe médica decidiu, né? Eles discutiram o caso e eles decidiram realizar algumas medicações. Então, eles decidiram usar o AS, o clopidogrel e o isordil do kit de infarto que eles possuem lá na unidade e fazer a coleta de exames laboratoriais. O médico da unidade, ele refere que ele vai entrar em contato com o hospital de referência para ver a disponibilidade de vaga antes da administração do trombolítico. Essa foi a conduta. E aí a equipe médica, ela opta por entrar em contato com a regulação e o hospital de referência do município, passa o caso, e aí lembrando que o nosso hospital de referência que tem hemodinâmica aqui, nesse contexto, ele é 30 quilômetros da unidade, né? E aí eles solicitaram a vaga às 2h30. O médico da referência do hospital falou que no momento ele não tem leito disponível para receber esse paciente, e aí ele solicita que a UPA aguarde a saída dessa vaga, a disponibilidade dessa vaga. Volta um pouquinho só, por favor, Fê. Mais um. Aqui? Mais um. Isso. Aqui. A gente vai bater um pouquinho nessa questão do uso das medicações, né? Aí, Bernardo, Henrique, se quiserem discutir em relação às medicações, acho que é interessante a gente falar dose também, né, para os colegas que estão assistindo, para todos os participantes, acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho, né? Quando a gente fala das medicações, nesse contexto, a aspirina deve ser feita o quanto antes, assim como o clopidogrel, paciente com infarto com supra, onde o tratamento deve ser instituído. A dose mais preconizada da aspirina, ela é, se você for utilizar os estudos que se tem, de 162 a 325. Então, habitualmente, de 200 a 300, porque a maioria das vezes o comprimido que se tem disponível é de 100, então entre 200 e 300 é a dose mais utilizada. E o clopidogrel, 300 miligramas, né? Que seria um quadro comprimido de 75. O isordil, eu volto a reforçar o cuidado que deve ter nesse paciente onde você tem um infarto de parede de D2, D3 e AVF, ou seja, a parede inferior, com o possível acometimento de ventrículo direito. Então, se o paciente tiver uma pressão não elevada, pressão ali por volta de 110 de sistólica, ele deve ser bastante cuidadoso nessa utilização. Tá? Os exames são feitos de forma correta. Uma coisa que poderia se acrescentar, caso o paciente tivesse tempo e não fosse atrasar a terapia a ser feita, é a possibilidade de se fazer um raio-x, né? Porque os consensos consideram de que desde que você não vá atrasar a terapia que esse paciente deve fazer, um raio-x possa ser utilizado pela possibilidade de diagnósticos diferenciais, mas reforço, ele não deve atrasar a terapia a ser feita. Sobre a terapia de reperfusão, considerando a solicitação da vaga, a distância a ser percorrida e a não ter a vaga, o Henrique vai falar um pouco sobre as opções que poderíamos ter para esse paciente. Idealmente, no mundo com paciente
um supra de ST, né, que é muito sugestivo de oclusão de artéria fechada mesmo, idealmente é que você consiga encaminhar o paciente para angioplastia, né, para um centro de hemodinâmica. Esse seria um mundo ideal, mas nós sabemos que, como é o caso também da UPA, né, acaba que tem que encaminhar para outro serviço, depende dessa distância e do tempo de locomoção. Então, o que mais tem de atual nas recomendações é aquilo que, se o transporte para um centro de hemodinâmica, né, para o paciente ser submetido a uma intervenção, for maior que 120 minutos, né, nós temos que arranjar, né, ir para a linha de trombólise, né, com o tempo porta-agulha, né, ali menos que 30 minutos é preconizado, né? A partir de que você tomou essa decisão, você tem que tentar fazer isso dentro dos 30 minutos ali ainda de avaliação. Agora, se o centro já tem um serviço de hemodinâmica, esse tempo porta-balão reduz para 90 minutos. Então, como é o caso aí que aparentemente o paciente vai ficar na UPA, não tem vaga disponível, então temos que ir para a linha de trombólise mesmo, de trombolítico. Eu acho que vale a pena reforçar, né, Camila, que assim, quando a gente pega recomendações atuais também, pacientes que têm até 3 horas de sintoma, que é o caso desse paciente que tem 2 horas, não há grande diferença em desfechos importantes quando o paciente faz a primeira terapia de reperfusão por química, né, por trombolítico, ou por hemodinâmica, fazendo angioplastia. Então, assim, mundo ideal, angioplastia. No paciente até 3 horas, as duas terapias têm desfechos, desfechos tanto no precoce quanto a médio e longo prazo, que são equivalentes. Então, assim, o importante é a gente dar reperfusão a ele, é voltar a ter sangue nas coronárias. E qual o método que vai ser utilizado é o método que estiver disponível mais rápido. Caso você tenha as duas opções, você pode dar preferência para a hemodinâmica desde que esse tempo não exceda o tempo porta-agulha total de 120 minutos. Ou seja, se sua transferência for demorar mais de 30 minutos, opte por fazer o trombolítico. Acho que esse é algo que deve ser, mais uma vez, reforçado também. E esse é o caso do paciente que a gente está vendo, né? Ele não conseguiria ser transferido a menos de 30 minutos para fazer uma terapia de reperfusão por hemodinâmica. Então, o trombolítico, ele no tempo porta-agulha, ou seja, porta até iniciar o trombolítico de 30 minutos, é o que deveria ser preconizado para ele. Só finalizando também, assim, a questão, se o paciente tiver mais de 75 anos, a gente não faz a dose de ataque de clopidogrel, desculpa, e faz um comprimido de 75 miligramas. O Isordil, dessas 3 medicações, a clopidogrel e o Isordil, os que alteram mortalidade dessa lista que está aí, porque ainda não tem a heparina, que eu vou, né, só sinalizar um pouquinho, o AS e o clopidogrel realmente eles alteram mortalidade. O Isordil, ele funcionaria nesse caso mais como um sintomático. Qual é o efeito do Isordil? Ele causa uma vasodilatação na coronária, ele dá uma dilatadinha na coronária, então o paciente sente menos dor. Eu posso fazer 5 miligramas sublingual, repetir até uma dose de 15, posso fazer, né, com intervalo aí de 15 a 30 minutos entre as doses, até o máximo de 15, e sempre perguntar para o paciente a questão do uso dos inibidores da fosfodiesterase, né, se fez uso de Viagra nas últimas 24 horas, e se fez uso do Tadalafil nas últimas 48 horas. Por quê? A associação desses medicamentos, né, o Isordil com essas medicações pode causar aí uma vasodilatação grande. E, reforçando o que o Bernardo já falou, que é a questão também dos nitratos que causam uma certa hipotensão e o infarto do ventrículo direito. Por que a gente está falando tanto do infarto do ventrículo direito? Nem todo infarto inferior acomete o ventrículo direito, mas se tem infarto da parede inferior, eu tenho que pensar que pode estar cometendo o ventrículo direito. São infartos que cursam com grande hipotensão. E aí a gente está pensando em tratamento, que é volume, né, hidratar para aumentar, porque costumam realmente cursar com bastante hipotensão. Então, desses aqui, a gente, para dar uma acalmada no paciente, no sentido de conforto, de melhorar a dor, o Isordil, ele pode ser usado, e aí com parcimônia, sempre avaliar o paciente. Outra medicação que também poderia ser utilizada se o paciente persiste com dor e está com uma pressão boa, é o Tridil, né, que é outro
vasodilatador coronariano, que é uma droga titulável, tem uma meia-vida mais curta também, mas que nem toda UPA tem. Então, a gente coloca aí como possibilidades. E aqui sinalizar uma outra medicação que seria importante, que seria a heparina, né? A gente fala que o tratamento do infarto, com supra ou sem supra, ele é um kit de combate à coagulação, porque eu tenho um mecanismo mais comum, é uma placa que rompe, né? E aí você fica exposto e forma ali, você ativa a cascata da coagulação e você vai formando, tem a fibrina, vai aumentando o trombo, tem as plaquetas que aglomeram, então eu vou agindo em diferentes partes da coagulação. Eu uso o AS e o clopidogrel como antiagregantes plaquetários, para impedir que a plaqueta grude. E eu uso a heparina para evitar a formação da fibrina. Eu uso a heparina também para anticoagular e deixar esse sangue mais fino, para que não é para dissolver o trombo. Isso que eu uso não dissolve o trombo, o que vai dissolver é o fibrinolítico, que foi comentado pelo Bernardo. Esse aqui é para evitar que o trombo continue, né? Então, aqui eu sinalizaria a questão, o uso da heparina, que sim, pode e deve ser utilizado nos pacientes que usam trombolítico, né? Quando eu uso trombolítico, a única coisa que eu não faço no infarto com supra é a dose de ataque de 30 mg EV, né? Eu faço aí o subcutâneo aí já logo na sequência. Os exames laboratoriais, eles servem para nos guiar, para a gente ter uma noção do nível de troponina que chegou, se tem alteração da função renal, se tem algum distúrbio hidroeletrolítico, sódio e potássio associado. Mas eu nunca espero no infarto o resultado desse exame, no infarto com supra, eu nunca espero o resultado de troponina, por exemplo, para iniciar um tratamento. Nunca. Para esse laboratório que eu vou coletar, ele vai me servir lá para frente para eu poder estar guiando esse paciente. Aí, nesse caso, ele já sabe que o hospital é a 30 quilômetros, né? Então, eu entendo que o colega médico deve ter pensado, será que tem vaga? E ele deve saber o tempo que leva, né? Porque o ideal, se é um hospital tão distante e que às vezes não tem vaga, é eu já considerar o uso do trombolítico e depois encaminhar esse paciente para o CAT. Pode passar. Perfeito, doutora Camila. Nesse caso aqui, o profissional, ele acabou ligando para lá, para o hospital de referência, para ter certeza que não tinha uma vaga nesse momento, então ele só ia fazer o trombolítico se realmente não tivesse, né? Que é uma realidade que a gente percebe nas nossas unidades. O início do tratamento é feito, às vezes, com base no retorno da referência. E acho que a senhora colocou muito bem o quanto essa prática é importante se eu tenho recurso disponível, ainda mais numa distância tão grande, né? Porque aqui, o que eu penso, assim, quando eu uso do trombolítico, e é uma coisa que eu sempre faço questão muito de reforçar. A nossa maior barreira no uso do trombolítico é a disponibilidade. Como eu disse, a maioria das UPAs não tem. A nossa segunda maior barreira é a confiança do profissional, a segurança, do profissional em realizar a medicação. Porque a medicação tem riscos? Sim, ela tem riscos. O paciente pode sangrar, o paciente pode fazer arritmia? Pode. Só que quando um medicamento ele vem com todas as evidências que o trombolítico tem, pesa-se o risco e o benefício, e esse paciente tem total indicação de fazer. É um paciente que tem um infarto com supra a 2 horas. Ele tem total indicação de fazer trombolítico. Quando? Agora, o quanto antes. Né? Aí eu vou avaliar se ele tem contraindicações, que a gente vai falar aí logo na sequência. Mas se ele indicação, ele tem. Infarto com supra 2 horas. E se tivesse 12 horas? Ele chega falando, eu tenho uma dor torácica há 12 horas. Aí o plantonista, ele pode fazer? Na verdade, se esse paciente tem uma dor torácica há mais de 12 horas, né? Até 12 horas não tem dúvida, indicação de fazer. Se ele tem essa dor torácica há mais de 12 horas, mas ele permanece com a dor e permanece com supra, eu estou completamente autorizada, na verdade é uma boa prática a realização da trombólise nesse paciente. Mais de 12 horas isoladamente de dor não é contraindicação ao uso da trombólise. Se ele tem dor, tem supra e tem... se ele tem mais de 12 horas, mas tem dor e tem supra, eu tô autorizada a realizar a infusão do trombolítico. Pode passar, por favor, Fê. Perfeito. Aqui, então, a equipe decidiu administrar, né, o trombolítico às 14h40.
um medicamento que eu entendo que tinha, acho que era alteplase, porque essa é a posologia realmente da alteplase, né, que tem a ver com o peso do paciente. A tenecteplase também, mas a diferença de uma e outra, assim, a alteplase ela é um pouco menos cara, né, também pode ser utilizado nos AVCs, então aí algumas instituições, e aí instituição terciária, algumas secretarias de saúde acabam optando pela aquisição do alteplase para poder ser utilizado aí nas duas entidades, não que se faça trombólise em AVC na UPA, não é o caso, mas pensando aí em política pública de compra de medicamento, né. E a diferença é que a tenecteplase ela é mais uma dose única e a alteplase ela leva aí em torno de 2h30, 3 horas a infusão. A gente tem um bolos intravenoso que é realizado, na sequência a segunda dose é em 30 minutos e finaliza com o final da dose em 60 minutos. Sempre antes de começar é importante se avaliar se você tem a dose adequada, um paciente em torno de 70 quilos, que é um padrão aí brasileiro, né? A gente sempre utiliza 2 frascos, então avaliar, ou começa o primeiro e tenta conseguir com o vizinho, com outra UPA, com alguma secretaria, o segundo, para conseguir ofertar para o paciente o tratamento adequado. E falando em indicação, a gente já falou, ele tem indicação, ele tem um infarto com supra, ele tem indicação de trombolítico. O que a gente tem que saber? Se ele não tem nenhuma contraindicação que me impeça de realizar. E aí eu sinalizo as contraindicações, tem algumas aí descritas, né, mas a bula tem, a internet tem, hoje é uma informação que é muito fácil de ser adquirida, então, paciente que teve algum sangramento craniano prévio, seja por hemorragia, um AVC intraparenquimatoso, um AVC hemorrágico, o rompimento de aneurisma, tudo isso contraindica absolutamente o uso, né? AVC isquêmico nos últimos 6 meses, porque existe um risco de sangramento. Neoplasia, uma formação do sistema nervoso central, também tem risco de sangramento central, então não se faz. Trauma ou cirurgia de grande porte no último mês, então se o paciente fez uma cirurgia de grande porte nos últimos 30 dias, é uma contraindicação absoluta também. Sangramento gastrointestinal no último mês, dissecção de aorta, punções não compressivas nas últimas 24 horas, exemplo, biópsia hepática, punção lombar, tudo isso é contraindicação absoluta. E essa ninguém tem dúvida, né? Agora, as relativas são relativas. Então, cabe ao profissional avaliar, pesar o risco-benefício. Então, se ele teve um AVC isquêmico transitório nos últimos 6 meses, se faz uso de terapia anticoagulante, então nós temos, às vezes, alguns cardiopatas que fazem uso de anticoagulantes ou fazem uso de varfarina. Aí a gente tem que pesar, tem que conversar, sabemos que nós temos muitos pacientes que não são bons informantes, então vai muito aí do feeling do profissional também, e aí a gente tem o nosso teleeletro, né, com os cardiologistas 24 horas por dia, para nos apoiar nessa decisão, não é o cardiologista do HCO, do teleeletro, que vai decidir se esse paciente trombolizou ou não, mas assim, que pode nos apoiar nessa decisão. Paciente grávida é uma contraindicação relativa, e aí você tem que avaliar, né, não é uma contraindicação absoluta, então uma gestante sim, ela pode receber trombolítico, a depender. Hipertensão arterial que seja muito refratária, sistólica maior que 180, diastólica maior do que 110, doença hepática avançada, endocardite infecciosa, úlcera péptica ativa e ressuscitação traumática ou prolongada são consideradas contraindicações relativas, tá bom, pessoal? Perfeito. Ô, Camila, então, acho que só para voltando aqui só nesse slide, claro. O tratamento foi feito muito bem feito e a terapia de perfusão essencial, mas por 10 minutinhos aí passou do tempo porta-agulha preconizado, né? E talvez esses 10 minutos foi o tempo de ter ligado para o hospital de referência, checar se tem vaga e voltar a reavaliação e voltar para fazer a medicação, né? Então, às vezes, um cuidado pequeno, aí vai um excesso de zelo, um excesso de cuidado, tentar buscar uma vaga no outro hospital pode ter tirado aí esses 10 minutos do tempo ideal para fazer a terapia de reperfusão. Perfeito, Bernardo. A gente voltamos aí no tempo é músculo, né? Cada 1 minuto que passa, a gente está fritando o miocárdio, né? A gente brinca que a gente ouve o miocárdio fritando ali na chapa, porque a gente que vive muito com a questão da cardiologia, da urgência, né? Às vezes é uma incerteza. O profissional, às vezes, tem muito receio de fazer, e o que eu sempre falo como profissional, assim, compensando, vamos lá, a gente sempre tem que pensar o melhor para o paciente, esse é o ponto 1,
ponto 2, ponto 3, ponto 4, é o melhor paciente. Mas pensando como profissional médico, assim, até no respaldo médico, a melhor prática é a realização do trombolítico quanto antes. Se ele sangrar, sangrou. E não é simples o que eu estou falando assim, se ele sangrar, é uma fatalidade. Se eu seguir as indicações, vi que não tem contraindicações, eu tenho que realizar a infusão do trombolítico, né? O quanto antes. Então, não liga para o hospital que está a 30 quilômetros ou não vai ter vaga, já começa a infusão. E depois esse paciente vai para o CAT. Pode passar, por favor. Maravilha, pessoal. E aí, foi solicitado, então, os resultados laboratoriais com urgência, foi visto uma troponina de 3,2, um CKMB de 24, um PCR de 1,2. E aí, após o monitoramento e controle clínico desse paciente, a regulação ela disponibiliza a vaga para hemodinâmica, né, no Hospital Regional de Bom Jesus. A vaga foi liberada somente às 15h30. Então, que bom que as medicações foram feitas e que foi trombolizado esse paciente, né, em 40 minutos da entrada. A unidade ela não possui ambulância própria, então foi realizado contato com a base do SAMU do município, e aí o paciente só saiu para o hospital de referência às 15h25, né? Então a gente tem aí os tempos do tempo porta-eletro 10 minutos, da data e hora de entrada do paciente na unidade, tempo porta-agulha 40 minutos, a partir da data e hora que ele entrou e o momento que foi administrado o trombolítico, com um tempo de passagem total de 1h30 dentro dessa unidade. Pois é, só voltando um pouquinho, as novas diretrizes, né, a gente pegar aí nas novas diretrizes internacionais, eles reajustaram o tempo porta-agulha para 10 minutos. Nossa, né? Então, assim, em 10 minutos, se liga nessa, em 10 minutos o paciente chegou. Não, ele chegou, em 10 minutos ele tem que ter um eletro, o diagnóstico e iniciar a infusão do trombolítico. Essas são as condições ideais de temperatura e pressão. Quando a gente olha para esses tempos, né, um tempo porta-agulha que ainda pela nossa diretriz é preconizado 30 minutos, né, a gente foi em 40, não é um tempo que está fora do que a gente vê nas unidades. A gente sabe que a gente tem superlotação, a gente tem, às vezes, muita gente para poucos profissionais. Existem burocracias, às vezes, internamente dentro das unidades, que isso tudo pode prejudicar. Mas a gente sempre deve buscar a excelência. A gente sempre deve buscar os tempos adequados. Tempo porta-eletro, o menor possível, máximo de 10 minutos. Tempo porta-agulha, o menor possível, máximo, ainda pelas nossas diretrizes, de 30 minutos, né? Então, outra coisa que eu sempre gosto de sinalizar também, né? Existem doenças, existem afecções, existem entidades que podem esperar para o paciente, né? Então, se o paciente está com uma cólica renal, meu Deus, é muita dor. Mas 2 minutos não vai alterar a vida dele. Eu não estou falando que não deve atender esse paciente, ele deve ser atendido. Mas quando a gente fala em infarto, AVC, sepse, são afecções muito tempo dependentes. Então, esse paciente ele tem que ter prioridade. Dentro das inúmeras priorizações que a gente tem na UPA, esse paciente ele tem que ser uma prioridade. O quanto antes eu fizer as medicações, o quanto antes eu fizer o que precisa ser feito, mais benefício esse paciente vai ter. Perfeito. E ainda bem que não esperou a vaga, né? Porque ele ficou 1h30, mais o tempo de transporte aí, não ia fritar o miocárdio do voo. E a gente ia anginar junto com ele. Iríamos anginar junto com ele. E aí, algumas perguntas norteadoras sobre o atendimento desse nosso paciente, né? Vocês acham aí que há oportunidade de melhoria nesse atendimento que foi realizado? Se vocês quiserem comentar um pouquinho, o pessoal quiser mandar também no chat. Eu acho que a grande oportunidade de melhoria é o que a gente discutiu agora há pouco, né? É não esperar a vaga, ou não ficar procurando muita vaga a partir do momento que você sabe que o tempo vai ser limitado e o paciente tem uma indicação precisa de reperfusão, que pode ser feita de forma química, sem contraindicação, sobretudo, a terapia de reperfusão pelo trombolítico. Perfeito. Concordo. Existem alguns locais também, algumas unidades, pensando lá na triagem dele, por exemplo, um totem com dor torácica. Isso é muito questionável. Toda unidade que a gente vai, a gente sinaliza. A gente sabe que às vezes tem os pacientes
não tão bem intencionados, né, que percebem que a dor torácica é atendido mais cedo, e aí aperta o totem da dor torácica, mas a gente sempre sinaliza que a gente tem que pensar nos pacientes que estão realmente infartando. Então, chegou, às vezes apertou um totem de dor torácica, ele não teria ficado esperando o tempo que ele esperou para poder passar pela triagem, né? Então, essa é uma sinalização, assim, esse paciente, outra coisa que às vezes a gente orienta para as unidades onde a gente vai é treinar toda a equipe, desde a recepção, a segurança, a guarda patrimonial, todos para identificar aquele paciente que pode estar tendo uma dor torácica. A cólica renal chega gritando, o paciente às vezes que está com ansiedade, ele chega, né, chamando muita atenção, e às vezes o paciente da dor torácica, ele está ali quietinho, mas se ele apertasse o botão, saberíamos que é uma dor torácica e que pode ser um infarto com supra. Então, como possibilidades de melhoria, uma sinalização mais rápida e pronta desse paciente que tem uma dor torácica, o eletro ficar dentro da salinha de triagem, ele foi né, mobilizado numa cadeira de rodas para uma sala ao lado para fazer o eletro. Então, outra coisa que a gente fala nas unidades, que estruturalmente, né, arquiteturalmente tem possibilidade, o eletro ficar dentro da sala de triagem, tipo assim, dor torácica já deita aqui, já faz. Não tem a perda de tempo da mobilização. Queria falar que essa unidade está de parabéns, porque no protocolo deles o enfermeiro tem autonomia para realizar o eletro, não é o que a gente vê em todas as unidades. Infelizmente, tem unidades que o paciente tem que passar pela triagem, ele vai para o médico e só o profissional médico pode pedir eletro. E isso é uma perda de tempo, assim, desnecessária e inexplicável, né? Então, essa autonomia dada ao profissional de enfermagem é muito boa e realmente a unidade fictícia está de parabéns, porque realmente ele solicitar facilita, mas se o eletro estivesse na sala também, acabaria facilitando também. O tempo porta-eletro foi realizado dentro das diretrizes, sim, de 10 minutos, né? A conduta contra a administração do trombolítico foi corretíssima, ele tinha total indicação, não foi sinalizada as contraindicações que ele tivesse, então, entendo que não tinha, né? Uhum. Só sinalizo muito e reforço o que o Bernardo falou, né? Não perder tempo, entre aspas, solicitando a vaga e ter essa autonomia, essa confiança de realizar a medicação. As medicações administradas foram corretas, então a gente cita aqui a heparina, que não foi. A heparina, ela, mais uma vez, reforçar, porque às vezes não é algo tão claro, ela pode e deve ser utilizado mesmo com a administração do trombolítico, certo? Perfeito. Importante você ter protocolos, porque a enfermeira da triagem também sabia que a partir do momento que era uma dor torácica, ela já encaminhou para o protocolo de dor torácica. Perfeito. Muito legal, pessoal. Acho que a gente conseguiu tirar bastante ensinamentos aí com relação a esse caso que a gente atendeu em conjunto, né? Vamos para mais um? Bora lá. Então, temos uma outra realidade aqui, né? Uma outra unidade, fica num município chamado Nova Castanhal do Norte, lá no Pará. É uma cidade que possui aí um município com 80 mil habitantes e ele tem uma UPA nesse município, né? O hospital de referência, ele fica na capital, então fica aproximadamente aí 130 quilômetros da unidade e o município ele não possui um hospital regional, a única referência deles aí é esse hospital que fica a 130 quilômetros da unidade. Então, nós temos uma nova paciente, uma paciente que entrou no dia 1/3/2025, chegou na recepção da UPA Nova Castanhal às 9 horas da manhã, por demanda espontânea, e aí ela ficou aguardando sentadinha ali na recepção a chamada para ser atendida pela classificação de risco da unidade. O enfermeiro da classificação de risco da unidade, ele recebeu a paciente com queixa de dor torácica importante há 3 dias. Ela possuía 62 anos, sexo feminino. A principal queixa era dor no peito, com início há cerca de 3 meses, com um episódio de dor torácica aos esforços, moderados. Porém, hoje ela evoluiu aí para uma dor que iniciou enquanto ela assistia a televisão, acompanhada de sudorese e leve falta de ar. Os sinais e sintomas eram uma PA de 140/90, frequência cardíaca de 98 e uma saturação de 98%.
Dentro do histórico médico dela, ela relatava ter hipertensão controlada com alodipino, 5 miligramas por dia, sedentária, negatabagismo e etilismo. E refere que o pai faleceu de infarto. Essas foram as informações que ela passou ali na classificação de risco. O término da classificação de risco foi às 9h07. Pela paciente estar ansiosa, como ela apresentou ansiedade ali no momento da classificação, e a dor no peito ter sido referida a vários outros momentos, a enfermeira ela decidiu classificar a paciente como amarelo e encaminhá-la para o consultório médico. Então, não foi aberto o protocolo de dor torácica nessa unidade. A paciente foi atendida no consultório médico 9h25. O médico do consultório, após atender a paciente, ele solicita a realização do eletro de 12 derivações, porque a paciente relatou ali essa dor, tudo que ela relatou ali na classificação de risco, e aí foi pedido um eletro que foi realizado às 9h30. Posso passar, doutora Camila, ou quer comentar alguma coisa até aqui? Queria comentar só um pouquinho, né, pensando aí numa dor torácica há 3 meses, que vem piorando, uma paciente idosa, isso chama aí um pouco a atenção mesmo, né? É algo que a gente tem que pensar. Então, o paciente chegou com todos esses sintomas, eu já começo a fosforilar aqui. Então, como fator de risco idosa, essa dor torácica sexo feminino, essa dor torácica, né, já começa a chamar um pouco a atenção, porque vai piorando com esforços moderados, que teve uma piora recente agora. Então, sedentária, hipertensa e um histórico familiar positivo. Histórico familiar positivo, às vezes o pai faleceu com 80 anos de infarto. E às vezes também nem foi infarto, mas assim, já fica aí a pulga atrás da orelha, que é um histórico familiar positivo. Então, só estou aqui fosforilando fatores de risco que essa paciente possa ter, e que é uma dor torácica que realmente me deixou a pulga aí atrás da orelha. Perfeito. E com certeza, chegou, tem que ter eletro. Porta eletro, 10 minutos. Doutorado, 10 minutos. 10 minutos, tempo é músculo, é isso aí. Esse foi o eletro da nossa paciente, doutora Camila. Vamos lá. Então, a gente tem um eletrocardiograma, é um ritmo sinusal, né, pelos motivos que eu comentei antes, onda P presente, mesma morfologia. Também temos uma leve progressão da onda R no plano frontal. Deixa eu só checar aqui se tem indicativo de sobrecarga ventricular esquerda, um pouquinho sobrecarga, por índice de Cornell positivo, índice de Morris, não, índice de Cornell positivo, e aqui me chama, não tem nem alteração difusa aí da repolarização. Uma discreta repolarização ali de V1 a V3, mas pode ser comum na mulher, não me chama atenção. Essa paciente está infartando? Eu mesmo respondo, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Porque a gente tem aí, né, nos casos de infarto sem supra, 50% dos eletros podem ser completamente normais. Então, esse eletro, o que ele está me dando confiança de falar? Ele me deixa segura de falar que, neste momento, a paciente não tem um infarto com supra. Se realmente me chama ainda muita atenção, posso pedir também V3R, V4R, V7, V8, mas ela não tem nenhuma alteração de repolarização, nenhum ínfa que me chame imagem espelho, mas poderia pedir sim, um outro eletro com as derivações especiais, que são V3R, V4R, V7 e V8. Mas, com supra, até esse momento, não está chamando a atenção. Perfeito. Então, a partir da avaliação desse eletro, a equipe médica da unidade solicitou alguns exames laboratoriais, né? Foi feito um novo eletro, mas aparentemente sinusal também. E aí foi coletado troponina, hemograma, eletrólito, CKMB e feito o teste glicêmico aí da paciente. Ela foi encaminhada para a sala de emergência e foi optado pela administração somente de 2 medicações, o AS e a morfina. Vamos lá. Não é um infarto com supra, o eletro não chamou atenção, então realmente não é um infarto com supra. Eu estou diante de 2 hipóteses aqui na minha mente, pensando, essa paciente, ela tem uma dor torácica típica, então é uma dor anginosa, né, dor do coração, mas coração dói, tem até nome, né, angina, é a dor do coração, e assim, para mim,
minhas duas principais hipóteses, ou é o infarto sem supra, e aí o que vai me dizer é se a troponina está alterada ou não, ou é uma angina instável. Concordo plenamente que neste momento eu não tenho que, esses exames eu concordo plenamente, né, pediria ali uma função renal para me dar um apoio, porque uma função renal alterada pode alterar a troponina, se é um renal crônico, se tem uma alteração da função renal, a troponina pode vir tocada, né, diante dessa dor torácica, então eu pediria também uma função renal para poder ajudar. E encaminharia para a sala de emergência, concordo plenamente, mas teria feito outras medicações. Se eu estou pensando em infarto sem supra ou angina instável, a minha conduta é a mesma pensando em medicação. Eu daria o AS de 200 a 300 miligramas, daria o clopidogrel, né, 300 miligramas de clopidogrel, 4 comprimidos de 75 miligramas, já prescreveria a heparina, porque está dentro, avaliaria já a prescrição de 3 medicamentos nessa prescrição. A estatina, que pode me auxiliar na estabilidade das placas, o beta-bloqueador. Volta um pouquinho na frequência cardíaca dela, Fê, desculpa. 98. Pode ir. E uma pressão boa. Daria uma estabilizada nela, deixaria ali um beta-bloqueador a critério, que poderia me auxiliar tanto no controle da frequência quanto da pressão. E pensaria também no vasodilatador e Ecobra aí dentro das primeiras 24 horas, não são medicamentos de urgência. Se ela está com dor, eu poderia lançar mão de um medicamento que a gente falou no outro caso, que é o vasodilatador coronariano. Eu poderia testar o Isordil para ver se ela tem uma melhora, com todos os cuidados, né? Se ela não fez uso nem de sildenafil nem de tadalafil, checaria a pressão, mas a pressão está boa, então eu faria uns 5 miligramas sublingual e observaria. Mas eu não faria morfina? Neste momento, eu não faria morfina. E aqui a gente vai falar um pouco, então, da morfina. Por que não? A morfina era usada antigamente, né, para controle da dor, mas hoje ela é usada em último caso. Por quê? Eu tenho outras medicações que fazem mais sentido, como o vasodilatador coronariano, que são o Isordil, ou a nitroglicerina, a nitroglicerina V, que é o Tridil. E em casos que essa dor é refratária e não melhora, eu posso pensar na morfina. Mas a morfina ela pode causar hipotensão, e o principal questionamento do uso da morfina na síndrome coronariana aguda hoje é que ela retarda o esvaziamento gástrico. E eu estou dando remédio por boca para esse remédio para frente ser absorvido. Se eu tenho um retardo do esvaziamento gástrico, isso vai levar um tempo maior para esse medicamento chegar lá e ser absorvido. Então, a morfina era utilizada hoje em casos muito selecionados. Idealmente, não utilizar. Mas, se o paciente está com muita dor, está com muita ansiedade, usou o Isordil, não melhorou, a gente pode fazer uma dose pequena para ver se dá um conforto. A gente tem que preservar esse coração, a gente tem que diminuir aí, dar uma acalmada no paciente, e a melhora da dor, isso ajuda bastante, né, para acalmar o paciente, controle da pressão, da frequência cardíaca, assim, pensando aí no efeito da ansiedade no quadro. Eu não faria morfina agora. Aí eu teria colocado o AS, o clopidogrel, o Isordil, né, com parcimônia, e a heparina, 1 miligrama por quilo subcutâneo de 12 em 12, no caso, a enoxaparina. Perfeito, doutora Camila. E aí saíram os resultados dos exames que foram coletados nessa paciente, então uma tropo menor que 0,03, um CK de 2,5. Só interrompendo, desculpa, Fê, interrompendo para adicionar o Bernardo. Ah, tá. Peraí, só um pouquinho, porque aí eu acho que eu preciso voltar aqui. É que caiu a ligação, a conexão, mas já está voltando. Aqui. Bernardo, você nos escuta? Estou ouvindo. Fernanda, obrigado. É que a gente tinha caído aqui, mas estamos de volta. Maravilha, não tem problema. Vocês só me falam se vocês vão conseguir ver minha tela novamente. Tudo certo. Deu certo aqui? Tudo certo. Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, a gente voltou aqui para os resultados dos exames laboratoriais da nossa paciente. Uma tropo menor que 0,03, um CK de 2,5, uma glicemia de 95. Foi coletado a creatinina sérica na admissão, que deu 0,9. E a equipe optou por realizar coletas seriadas a cada 3, 6 horas, mais ou menos, para verificar a possibilidade de elevação tardia aí dos biomarcadores. A equipe suspeita de diagnóstico de angina instável frente aos exames realizados e a clínica da paciente. Só contextualizando, então, Bernardo, né? A gente já
é o caso de uma paciente de 62 anos, hipertensa, sedentária, com histórico familiar positivo, o pai faleceu de infarto. Tem uma dor torácica aí, já tem 3 meses, que teve uma piora e ela foi no pronto atendimento. Fez um eletro, o eletro ele não tem nenhuma alteração de ST, né? Sugeri fazer V3R, V4R, V7, V8, mas não tem nenhuma alteração. E aí, o colega iniciou de medicação AS morfina. Aí eu estava comentando que poderia otimizar. Volta só um pouquinho, Fê, por favor. Uhum. Otimizar, né, com a AS, clopidogrel, heparina. A morfina não seria indicado, a não ser que ele tivesse uma dor refratária ao ISO do vasodilatador coronariano, que foi sugerido aqui o Isordil, com todos os cuidados, né, que tem que ser. E aí ponderar, né, também a utilização e a prescrição, não imediata, mas aí dentro das primeiras 24 horas, uso da estatina, beta-bloqueador e ou IE-Cobra. Certo? Isso. E aí, pode passar. Aí esses são os resultados. Então, a gente tem uma tropo negativa, CK-MB negativa, uma glicemia de 95, uma create de 0,9. Uhum. E o eletro manteve o padrão, e aí foi solicitado 3 a 4 horas, mas ficou como um diagnóstico de angina instável, ela está na sala vermelha, monitorizada. Perfeito. Eu acho que, em relação às medicações, eu concordo com você, desse ajuste de medicação e do uso da terapia mais completa, né, para a síndrome coronariana aguda, porque, lembrando, independente de você ter ou não ter alteração do eletro, esse paciente também tem risco, né? E mesmo com as primeiras enzimas normais, isso não quer dizer que ele não tem uma síndrome coronariana aguda, isso quer dizer que ele não tem um infarto. Com supra, se o eletro estiver normal, um infarto sem supra, se o eletro não tiver o supra DST, mas ele continua tendo a síndrome coronariana aguda, né? Ela só deixa de ser o tratamento perde a sua emergência, ele perde a sua urgência de ser feito no menor tempo possível. Mas esse paciente continua tendo risco, ele continua sendo um paciente que precisa de um cuidado, precisa de uma avaliação mais criteriosa. E o tratamento medicamentoso faz parte dessa terapia para que ele tenha uma boa evolução. A gente comentou aqui, né, até 50% dos eletros de infarto sem supra podem ser normais, pode ser ter alteração de ST. Então, não descarta. Às vezes o colega fica só focado no eletro na enzima, que vieram normais, aí dá alta para o paciente e a gente brinca, que não é brincadeira, mas a gente, né, coloca aí que é o paciente que infarta e morre na calçada da UPA, porque ele tinha aí uma placa instável que vinha causando dor, ela rompe e ele tem uma parada súbita. Então, assim, a angina instável, o infarto com supra, a angina instável e o infarto sem supra, eles têm o mesmo tratamento, exceto o uso trombolítico, o infarto com supra, mas em relação às medicações, são a mesma. Se tem supra ou não, a AS vai, se eu estou achando que é uma síndrome coronariana aguda. Se tem supra ou não, vai AS, se tem supra ou não, vai clopidogrel, se tem supra ou não, vai heparina, estatina, beta-bloque, e aí tem as questões do beta-bloqueador, né, e os vasodilatadores também. E aí foi feito o score de Grace, né? Quer comentar o score de Grace, Bernardo? Eu acho que, considerando o score de Grace, acho que a gente devia falar sobre scores em geral, né? A gente tem diversos scores hoje para avaliação do paciente da síndrome coronariana sem supra, sobretudo quando ele não tem alteração de enzima, porque ele praticamente já fica considerado um paciente de risco maior, né, de alto risco, quando você tem enzimas alteradas. A partir do momento que ele não tem, você precisa estratificar esse paciente da probabilidade dele ter morte ou um evento maior, e a maioria dos scores utilizam os 30 dias para esse dado, né? O score mais utilizado era, até certo tempo atrás, o score de time, depois passou a ser utilizado o score de Grace, e mais recentemente o Hart Score, hoje provavelmente o score mais utilizado, com a maior acurácia nos estudos, e é o score que está sendo preconizado pela linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio. Quando a gente considera o score de Grace, que é o que foi utilizado nesse paciente, ele deu 95 pontos, abaixo de 108 pontos, que considera ele de baixo risco, né, de 109 a 139, ele é um paciente de risco intermediário, a partir de 140 ele é um paciente de alto risco. Mas isso não quer dizer que ele não tenha doença, nem que ele não vá precisar de uma intervenção adicional. Isso quer dizer que, em 30 dias, esse paciente ele não tem um alto risco de ter morte, de ter
evento cardiovascular, de ter morte ou de ter um novo infarto. Então, assim, o que mostra é que ele não pode ser abandonado, mas que ele não tem uma urgência em ser tratado. Enquanto você foi falando aqui, eu fui contando o score de heart score dele, e quando a gente utiliza o heart score, a gente tem alguns critérios, né? Eletro, idade, e resultado de troponina, fatores de risco e história de doença pregressa. E ele vai ter um heart score, se eu não me engano, de 4, que já é um heart score de risco intermediário. Tá? Então, apesar de ter um Grace baixo, ele tem um heart score intermediário. Eu sempre gosto de usar o score com bastante parcimônia, bastante cuidado, porque o score, cada vez a gente pode encontrar um resultado quando a gente procura. Então, aqui mesmo a gente tem um exemplo de um paciente que tem um Grace score baixo, mas ele tem um heart score intermediário. E o que essa diferença quer dizer? Pelo heart score, a probabilidade de ele ter uma doença coronária intermediária e com risco intermediário em 30 dias de evento. O Grace mostra o baixo risco. O Grace ele é um pouquinho mais difícil de você atingir o risco intermediário e alto, porque ele utiliza parâmetros mais acurados de frequência cardíaca, pressão arterial, creatinina. É mais difícil você encontrar um Grace elevado. E aí, quando a gente faz essa avaliação, essa necessidade, eu acho que tem que ter bastante cuidado. Pela história do paciente, a própria história dele já mostra que a probabilidade de ele ter uma doença coronária é muito grande. Ele tem um sintoma bem estável a 3 meses, que se torna um sintoma instável a 3 dias. Então, apesar de ele ter um score de Grace baixo, e a gente considerar um score de heart intermediário, ele merece ser tratado com uma angina estável de pelo menos risco intermediário. O que isso quer dizer? Quando a gente vai seguindo a linha de cuidado, quando a gente considera o paciente de risco intermediário, ele não deve ter alta imediatamente. Ele precisa de pelo menos uma sequência de coleta de enzimas e de eletro, e a partir daí, se possível, uma avaliação adicional, que pode ser invasiva ou não invasiva, a depender da disponibilidade e a depender de como evolui esse paciente. Ou se ele tiver alta, ele deve ter alta amarrada a uma avaliação já precoce, idealmente nos primeiros 30 dias. Então, ele não pode ser simplesmente tem alta e acompanha aí e procura um cuidado adicional. Não, ele tem que ter uma alta já atrelada a um segmento o mais rápido possível. Perfeito. Esse é o paciente clássico que a gente observa nas nossas unidades, de que é o paciente que vem na unidade, faz o eletro, está normal, monitoriza, controla ali os sintomas, ele vai de alta e aí daqui a um tempo ele volta de novo na unidade, até chegar o dia que ele vai voltar suprado, ou como a doutora Camila falou, ele acaba parando em casa, né? Então, acho que faz muito sentido o que vocês trouxeram aqui quanto à importância do manejo desse paciente a partir do momento que ele entra na unidade, para que ele vá de alta e pelo menos orientado da melhor forma possível quanto ao tratamento, né? E eu acho que mesmo quando ele não precisa daquele tratamento imediatamente, a sua conduta, a sua sequência, ela tem que ser muito bem atrelada, assim, muito bem amarrada. Então, se é uma UPA, quem que ele tem que procurar e, se possível, quando, que dia, que horas, de que forma, assim, sabe? Esse seria o cenário ideal. Olha, o senhor vai de alta, mas o senhor tem que procurar uma equipe de referência no dia tal ou na semana tal, no horário sempre que possível, né? Esse é o cenário ideal num paciente que vem com essas características. Se você não tem essa segurança ou esse cuidado, talvez seja melhor até que ele seja encaminhado para um serviço de referência do que ele volte para casa sem ter essa sequência já pré-determinada. Perfeito. Aqui, então, a gente tem, né, o score Grace que vocês verificaram aqui, então foi pontuado a idade, a frequência cardíaca, apesar dos resultados, a pontuação do Grace foi baixa. E aí, depois do monitoramento e a melhora da dor da paciente, foi realizado alta da unidade e orientado a mesma a buscar atendimento cardiológico na UBS do município. E ela saiu da unidade às 8h30. Então, ela entrou às 9 horas da manhã e saiu às 8h30 da UPA. Aqui umas perguntas, né, então, norteadoras com relação a esse atendimento em específico, então, com relação às oportunidades de melhoria no atendimento. Não sei se vocês querem comentar, a gente acabou comentando já algumas coisas, né? Não sei se a doutora Camila quer reforçar algo. Eu não sei o que a Camila ia falar, mas eu acho que, assim,
uma coisa importante é o tempo porta-eletro, mais uma vez, né, que é algo que deve ser sempre cuidado em todas as UPAs e todos os hospitais que possível. O paciente com dor torácica, ele tem que fazer o eletro o mais rápido possível, então lembrar do eletro em 10 minutos, independente se a dor é muito típica, pouco típica ou médio típica, né? É importante que esse eletro seja o mais rápido possível. A administração das medicações de forma correta e de forma mais ampla. E esse cuidado adicional no segmento de um paciente onde você não encontra o supra e onde você não o considere de alto risco, onde ele não deve ser abandonado, digamos assim, né? Ele tem que sair com a sua sequência de cuidado já o mais ajustada possível. Perfeito. Estou só aguardando a doutora Camila entrar, que caiu aqui. Mas eu acho que esse é o principal ponto aqui. No caso, o nosso paciente acabou fazendo o eletro só depois do que passou no consultório médico, né? Então, ali na classificação de risco, a equipe de enfermagem não identificou a necessidade de iniciar já o eletrocardiograma. Isso acaba atrapalhando bastante, né? Como o Dr. Bernardo trouxe, a questão do tempo porta-eletro. Então, ela fez o eletro meia hora depois da entrada, né? O que reforça um pouquinho essa questão da estrutura do serviço para atender esses pacientes, né? E em questão de linha de cuidado mesmo. A conduta... Oi, pode falar. Não, eu acho que assim, essa última pergunta que tem, né? Qual a importância dos protocolos gerenciados na linha do paciente sem coronária aguda, eu acho que isso é legal de se falar, né? Porque assim, a partir do momento que você cria essa linha, que essa linha ela é seguida e ela é controlada em todo o seu percurso, desde a chegada do paciente, com a melhora do tempo porta-eletro, com o tratamento de reperfusão bem indicado, como foi no primeiro caso que a gente viu, com um segmento, ou pelo menos o uso adequado das medicações, e o seu segmento pós-alta, quando a alta é indicada, ou no seu encaminhamento correto. E, além disso, né, do cuidado secundário após esse tratamento completo, ela muda completamente o desfecho do paciente sem coronária aguda, né? Você vai diminuir o uso de recursos a médio e longo prazo, você diminui doenças adicionais, então, insuficiência cardíaca, hipertensão mal controlada, por vezes, de forma indireta, episódio de AVC, episódios de reinfarto, morte, parada cardíaca não acompanhada. Então, quanto mais cuidado, quanto mais gerenciado for o protocolo, quanto mais essa linha for seguida de forma correta, melhor vai ser o desfecho para o paciente, melhor vai ser o valor do seu cuidado, melhor vai ser o valor agregado para o cuidado público ou privado de saúde, porque você vai diminuir a necessidade de despender recurso a ele por um período médio e longo, por você diminuir as doenças que serão evitar, né, as doenças que trazem por infartos mal conduzidos. Perfeito, reduz bastante custo, né, com relação ao município, ao tratamento desse paciente. Não, perfeito. Doutora Camila, a gente estava discutindo aqui o final, né, que o nosso paciente de angina instável, ele foi de alta às 8h30 da noite, entrou às 9 horas e foi de alta às 8h30 da noite, e foi orientado a buscar um serviço cardiológico na UBS do município, depois que ele foi manejado. Então, o doutor Bernardo falou um pouquinho aí da importância dos protocolos, a questão do tempo porta-eletro, que nesse caso também não foi aberto e realizado ali a partir da classificação de risco, somente a partir do consultório médico, então mais de 30 minutos para fazer o eletro. Não sei se a senhora queria comentar alguma coisa. Ressaltar, né, o que a gente vem falando em todas as oportunidades que a gente tem com as unidades, com os colegas, né, de sempre pensar no diagnóstico. Muitas vezes a gente vai para essas unidades, fazer o diagnóstico, né, conversar, ou ver aí alguns desfechos, e a gente observa que a angina instável, ela acaba sendo subdiagnosticada, e a importância dela muitas vezes não é valorizada. Mais uma vez, a angina instável ela é uma síndrome coronariana aguda, né? A diferença é que não ocluiu e não alterou enzimas. Então,
se a gente conhecendo essa entidade, a gente pensa nessa entidade. Então, assim, é importante lembrar da angina instável em todo paciente que entra num pronto atendimento com dor torácica, com eletronormal e com enzimas normais. A angina instável, ela tem que ser pensada, porque não é uma boa prática eu dar alta para esse paciente. Esse paciente precisa de investigação, ele precisa de uma condução adequada. As medicações, uma avaliação das coronárias, né? E aí, enfim, tem as formas que isso pode ser conduzido depois, é assunto para um outro ponto. Mas esse paciente ele precisa ser internalizado numa unidade terciária para ter o acompanhamento adequado, né? Esse é o paciente que às vezes a gente vê, né, que recebe alta, ou que às vezes chegam para nós falando, ou conhecido, doutor, eu fui num determinado pronto atendimento, e eu falo como um todo, e fui liberado. Aí você fala, minha nossa, dando trabalho para Deus, né? Porque assim, é mais um que ele vai ter que cuidar, porque é um paciente que realmente pode ter um evento pior, né? Um infarto realmente a qualquer momento. Perfeito. O que eu falei para a Fernanda foi, caso não seja possível internar esse paciente ou não seja necessário por algum motivo, ele tem que ter o seu segmento muito bem ajustado, né? Porque... Em curto prazo, né? Ele tem que ser orientado. Ele precisa... E esse curto prazo, pelas referências, é abaixo de 30 dias. Então, ele tem que sair com uma programação de reavaliação ou de avaliação, estratificação de risco em menos de 30 dias. Sim, com certeza. Essa paciente chama um pouquinho a atenção o quadro dela é muito bem clássico, assim, né? Mas, enfim, é o que você disse. Muitas vezes a gente, por algum motivo, ele não pode ficar, então ele precisa ter o acompanhar. Um paciente que não dá para sair e ter alta para o universo. Ele precisa de um segmento aí mais próximo mesmo. Perfeito. Pessoal, mandem as dúvidas, os comentários aí no chat, comentem aí se vocês tiveram casos parecidos nas unidades de vocês, se vocês manejaram de forma parecida, se vocês acham que talvez poderia ser feita alguma outra estratégia, né? A gente teve alguns comentários aqui, então, excelente comentarmos sobre os scores, porque eu acho que é algo que não é muito claro para todo mundo, né? Acho que na área da cardiologia isso é muito claro, mas às vezes ali para o profissional que é recém-formado, sabe que tem os scores ali, mas às vezes não sabe como aplicar no dia a dia para os pacientes que chegam, ainda mais pela volumetria de pacientes, né? A gente tem aqui alguns comentários, algumas perguntas, então, o que é mais comum de acontecer? Casos com sintomas atípicos ou típicos? Não sei se o Bernardo quer comentar, mas, na verdade, o que a gente... a minha impressão é que são os casos típicos dos atípicos. Eu não saberia te falar qual que é o mais comum. A minha impressão é que os típicos são mais comuns, que eles vêm mais ao pronto atendimento, porque é uma dor que chama mais atenção, que eles já ouviram na televisão. Às vezes é um desconforto, uma epigastralgia, um desconforto que ele não consegue definir muito bem, e ele vai tratando e levando como outros sintomas, né? E quando é a dor do peito clássica, ele vem mais ao pronto atendimento. Então, no pronto-socorro, a dor torácica, os casos, né, a dor torácica típica, a minha impressão é que é mais comum. Eu acho que, assim, é mais comum o típico, quando a gente considera quem vai ao pronto-socorro. Mas a gente tem que lembrar do perfil dos pacientes que costumam ter mais dor atípica, né? Que são os idosos, as mulheres e os diabéticos. Esses pacientes que esteja em um desses três, sobretudo os que estão nos 3 grupos, eles têm um padrão mais comum de sintomas atípicos. Então, mesmo que ele chegue... Esse perfil de paciente deve ter uma atenção redobrada por mais probabilidade de sintomas atípicos. Perfeito. É comum atender pacientes com provável angina instável? Acho que isso vai um pouquinho, porque a gente vê muito essa dificuldade do diagnóstico de angina instável nas unidades, né? Então, é aquela dor torácica a esclarecer, dor torácica interrogada.
E aí, fechar o diagnóstico de angina instável acaba sendo uma dificuldade. Não sei se vocês percebem isso também no dia a dia da prática clínica de vocês. Eu não entendi a pergunta, Fê. A pergunta foi, é comum atender pacientes com provável angina instável? Camilo, eu acho que assim, o provável angina instável é um negócio bem difícil de se definir, assim, sabe? Eu acho que a melhor forma que você pode pensar quando você avalia algo como esse é assim, o paciente tem dor torácica ou não tem dor torácica? A partir do momento que ele tem ou não tem dor torácica, você vai definir se ele é um infarto com supra ou infarto sem supra, tentar fazer fluxograma. A partir do momento desculpa, se ele é um síndrome coronariano com supra ou sem supra. A partir do momento que ele não é um com supra, se ele tem alteração de enzima ou não tem alteração de enzima, porque aí ele fica como infarto sem supra ou síndrome coronariana aguda ou angina instável. E a melhor forma que você tem de dizer se é provável ou não provável angina instável é utilizando os scores. A partir do momento que você utiliza os scores, ele é uma baixa probabilidade, usando o Hart score, usando o Grace. Se o sintoma for atípico num paciente com score baixo, aí ele pode ser um talvez angina instável e esse paciente pode ser avaliado de uma outra forma. Mas, assim, é muito difícil você essa caracterização de provável ou não provável angina instável. Acho que a melhor forma de você tentar chegar mais perto disso é utilizando os scores. Perfeito. Deixa eu ver aqui, acho que a gente... Vocês estão vendo a tela? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, dá para ver? Tá. Tem mais uma perguntinha de uma unidade, UPA Biguaçu. Temos uma realidade negativa em relação à identificação dos casos de angina. Assim, estes passam como uma simples dor torácica. O que fazer para melhorar o rastreio? Vocês conseguiram ouvir minha pergunta? Você pode repetir? Deu uma falhada aqui para mim na hora. Ah, perdão, desculpa. Temos uma realidade negativa em relação à identificação dos casos de angina. Assim, estes passam como uma simples dor torácica. O que fazer para melhorar esse rastreio? Eu acho que é mais ou menos o que eu respondi na pergunta anterior, assim. Eu acho que a melhor forma que você pode, o mais perto do que você pode fazer do ideal, é tentar caracterizar e utilizar os scores, né? Se possível, troponina, usar tudo que você tem de melhor no arsenal. Então, utilizar troponina, utilizar eletro, fazer diagnóstico diferencial utilizando raio-x, e depois disso tentar utilizar os scores para avaliar a probabilidade. Se é um paciente de baixa probabilidade, você pode ter um pouquinho mais de cuidado, né, nessa investigação. Se é um paciente de probabilidade média e alta, utilizando Hart score, Grace, TIMI, seja qual score que você está mais habituado a utilizar, você vai ter uma probabilidade maior. Acho que essa é a forma mais cuidadosa que você pode ter, para ele não passar como uma simples dor torácica. Perfeito. A dor torácica como um todo, ela sempre tem que ser investigada, né? Uma vez perguntaram numa das nossas visitas, falaram assim, a dor torácica tem como eu classificar ela em azul, verde, na explicação? Não. A dor torácica, né, a síndrome coronariana aguda, a dor torácica, ele é um paciente que ele precisa ter uma avaliação, um eletro, ele precisa de marcadores, muitas vezes, ele precisa da estratificação de risco, como o Bernardo falou. Perfeito. Só um pouquinho, Fê, eu acho que o doutor Bernardo precisa ir, e aí eu continuo nas dúvidas, e aí eu queria agradecer muito o doutor Bernardo, o doutor Henrique, pela participação, pela contribuição, foi muito bom, obrigada pelo tempo de vocês, que ele realmente tem um compromisso que ele já tinha comentado que era às 15h30, e acabou passando um pouquinho, agradeço de coração, viu? Camila, muito obrigada. Sempre que for possível, estaremos juntos aí para participar e contribuir. Obrigada, doutor Bernardo. Obrigada. Bom, a gente vai dando continuação aqui. Por enquanto, a gente não tem mais nenhuma pergunta. E aí, a gente vai dando continuação. E se caso apareça mais uma, podem mandar aí no chat, que a doutora Camila está aqui e ajuda a gente a responder. Então, agora, só para a gente continuar, acho que minha tela não está aparecendo, né? Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui.
E aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver. Tá passando a tela, não, né? Ainda não, Fê. Tá, só um minutinho. Só... Ah, tá. Peraí. A Rosiane comentou aqui que na UPA onde ela trabalha, não sei qual, quando o paciente chega na triagem, a enfermeira já manda para o eletro, e se der alterado, já encaminha para a sala vermelha com a presença de médico. Excelente, é um fluxo tá de parabéns. Bem legal. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ver e se está aparecendo compartilhada na parte de caso clínico da UPA de Betim. Tá aparecendo? Ainda não. Não? Não. Peraí, vamos tentar de novo. E agora? Agora sim, não... Isso, agora tá. Foi? Foi. Não... Tá o caso clínico de sucesso, UPA Alterosas, Betim. Boa, então tá bom. Então agora a gente, podem mandar, continuem mandando as perguntas, a gente vai respondendo aí no final, a gente vai apresentar um vídeo de um caso clínico de sucesso, então a gente convidou todas as unidades para encaminharem, né, um caso clínico de sucesso aí que vocês evidenciaram dentro do dia a dia de vocês, dentro da unidade, né, e a gente recebeu aqui de uma unidade, foi selecionada da UPA Alterosas, em Betim, em Minas Gerais, é uma unidade que está no nosso eixo da implementação de melhorias do Boas Práticas, então eles mensuram indicadores, né, na área de síndrome coronariana aguda junto com o projeto, além de ter o eixo diagnóstico, que tem o eletro, laudado, assim como as nossas outras unidades, e aí eles gravaram um videozinho que a gente vai mostrar aqui para vocês, e aí acho que vocês me sinalizem aí, meninas, se tá dando, se vocês conseguem ouvir, tá bom? Olá, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira aqui da UPA Alterosas, localizada em Betim, Minas Gerais. Nós fomos convidados a participar da jornada de síndrome coronariana aguda. É uma discussão de caso clínico e ficamos muito felizes em poder participar e poder contar para vocês sobre um dos nossos casos que acontecem aqui, e eu vim falar para vocês sobre um caso clínico que aconteceu conosco em uma terça-feira, no período da manhã. É uma paciente de 84 anos que chegou com uma queixa de dor torácica irradiando para a emitórax esquerdo. Essa paciente, a única comorbidade que ela tinha é que ela era tabagista há 71 anos e fumava todos os dias, mais ou menos uns 15 cigarros por dia. Na classificação foi verificada essa questão da dor torácica, encaminhada para a sala vermelha, realizado um eletro. Esse eletro laudado foi identificado como um IAM com supra em ST. Prontamente, a paciente foi atendida, monitorizada, posicionada em leito, iniciadas as medicações vasodilatadoras e, por fim, trombolizada. Logo após a trombólise, foi realizado um eletro de 30, 60 e 90 minutos. Nesse eletro de 60 minutos, foi identificado que o IAM com supra da paciente foi revertido. Logo após, a paciente teve também uma melhora de dor e foi encaminhada para uma unidade coronariana. E o porquê que é importante ter a equipe HCOR abrilhantando também a nossa equipe? Isso significa que essa paciente, por exemplo, como vários outros pacientes, a gente consegue levar para o paciente uma qualidade de vida melhor. O paciente teve lembrando que o paciente teve um infarto que foi revertido em tempo hábil, com duas equipes trabalhando juntas com um só propósito, né, que é a saúde do paciente. Vocês conseguiram ver bem o vídeo, gente? Sim, ficou bem claro. Ah, legal.
Então, aqui só para ler, aí acho que a doutora Camila pode comentar, né? Eles mandaram um videozinho contando um pouquinho sobre o atendimento dessa paciente em específica. Essa paciente, ela foi admitida dia 2/4, 7h40 da manhã, lá na unidade. Ela apresentou dor torácica em aperto no hemitórax esquerdo, com irradiação para mandíbula e membro superior esquerdo, por volta das 6h30 da manhã. E aí foi aberto o protocolo de infarto pelo enfermeiro da classificação de risco. Essa paciente foi para o eletrocardiograma às 8h05, então chegou às 7h40, foi às 8h05 para o eletro. O eletro evidenciou um infarto com supra em parede inferolateral, né, o eletro laudado do HCOR. Eles decidiram realizar algumas medicações, então foi feito a AS, clopidogrel e a heparina não fracionada. Como a unidade possuía, né, o trombolítico, foi iniciada a trombólise e depois, com 30 minutos, 60 minutos e 90 minutos, foi feito seriado o eletro, sendo o penúltimo evidenciado um ritmo sinusal com zona inativa de parede inferior. Em relação ao eletro anterior, foi observado uma diminuição do supra de parede inferior após a trombólise, né, preenchendo aí os critérios eletrocardiográficos de perfusão. E aí depois a paciente foi transferida na atenção de nível terciário. Aqui, doutora Camila, tem o primeiro eletro dela e o último eletro da mesma paciente. Então... primeiramente, agradecer o envio, né, do caso, do relato de caso aí da unidade. A gente fica muito feliz de ver as unidades parceiras, né, que é isso que a gente quer ser dentro das unidades de vocês, assim, parceiros, né, tanto no diagnóstico mais rápido, como no apoio à condução desses pacientes. Então, o primeiro eletro, a gente tem um supradesnivelamento da parede inferolateral, então tem um supra D2, D3 AVF, V5 e V6, então pega realmente parede inferior, né, do D2, D3 AVF, e lateral, que é V5 e V6, então inferolateral. A gente pode pensar numa coronária direita, numa CX, que é uma artéria circunflexa. Ela tinha dor e dentro da janela, que a gente considera menos de 12 horas de dor, e é um caso realmente bem clássico de infarto com supra. A gente tem também só sinalizando imagem espelho em V1 e V2, né? E aí, quando você faz a trombólise, esse paciente ele pode ter algumas alterações no eletro. Durante a infusão, você pode ter arritmias, que são as arritmias de reperfusão, que com a actilise, da nectaplase, são bem menos frequentes do que era antigamente com a streptokinase. Mas ainda pode ter, que assusta, mas acaba sendo um bom sinal, né? Que a própria reperfusão, por conta dos radicais livres, alteração hidroeletrolítica ali da topografia de reperfusão pode dar. E aí a gente vai acompanhando o eletro, né? A gente tem, para considerar que a trombólise foi boa, a gente tem os critérios de reperfusão, que é melhora da dor, ou seja, né, não tem mais dor, a gente entende que já não tem mais a oclusão, então melhora da dor, pico precoce das enzimas cardíacas e redução do supra de pelo menos de 50%. E o que a gente tem aqui é uma redução significativa do supradesnivelamento do segmento ST, tem algo que chama atenção, que é uma inversão da onda T, na mesma parede, nas mesmas derivações que foram acometidas, D2, D3 AVF, V5 e V6, e essa inversão da onda T pode ser só do caso inicial mesmo, né? Tem uma onda R bem discreta ali em D2 e 3 AVF, não é um Q, né, mostrando que é um tecido que já se perdeu, mas tem ali uma redução do supra que chama bastante atenção, e esse eletro também pode mudar aí ao longo dos dias com melhora dessa alteração de repolarização, é ainda bem recente, né? A conduta realmente, né, adequada que foi realizada para essa paciente, sem dúvida, a gente brinca, mais uma vida salva, né? Não digo só a vida, mas aí redução de lesão, né, da extensão da lesão para esse paciente. Isso aí. A equipe fica muito contente, né? Então dá para ver quanto eles são gratos aí, né? Também por ter essa conduta feita da melhor forma possível. Todo mundo sai contente, o paciente sai contente, os profissionais saem aí respaldados com a melhor prática, que eles fizeram o melhor possível e salvaram um coração, salvaram uma vida, né? Muito legal. Esse paciente, o ideal é que ele vá para o CAT, mesmo com trombolítico, ele teve, né, provavelmente uma CD, uma CX ocluída, mas ele pode ter outras lesões que precisam também de tratamento. Então, assim, é importantíssimo avaliar e estudar a árvore coronariana, né, desse paciente, para avaliar se ele vai precisar de mais algum novo tratamento.
Perfeito. Teve uma dúvida só, Fê, que Alexandre Oliveira fez. Quais sintomas atípicos podem ter nos pacientes diabéticos, idoso e mulher, que foi sinalizado pelo Bernardo, né? Sintomas atípicos podem ser dor no estômago ou sensação de empachamento, plenitude gástrica, né, por conta da inervação coronariana, às vezes ali se confunde um pouco com sintomas do estômago, sintomas gástricos. Pode ser um cansaço, então o paciente, às vezes, ele percebe que de um tempo para cá ele cansa mais, uma sensação, um desconforto no peito, a dor surda, que às vezes eles descrevem, né, que não é em aperto, em opressão, não irradia para o membro superior esquerdo, que a gente fala que é a dor do livro, né? Mas pode ser um desconforto retroesternal aqui, principalmente quando faz esforço. Eu subi a morro, agora eu tenho que parar umas 2, 3 vezes, que me dá um cansaço. Todos esses a gente chama de são equivalentes anginosos, né? São dores que não são típicas, mas que podem representar um acometimento coronariano. Perfeito. A Cíntia, da UPA Bangu, também comentou que o enfermeiro também tem essa autonomia de realizar o eletro, independente do resultado, é levado direto para a sala vermelha. Ótimo, excelente. Parabéns, Cíntia. Maravilha. E também foi perguntado quais os principais fatores de risco para doenças cardíacas, né? E tem alguns que a gente sinalizou: hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, saber que você tem aqui tem histórico familiar de colesterol alto, ou colesterol alto, mesmo o não familiar, histórico familiar de doença coronariana precoce, todos esses são os mais comuns, né? Que estão relacionados. O paciente chegou, é tabagista, obeso, hipertenso, com uma dor típica, a primeira, segunda, terceira hipótese realmente são a síndrome coronariana aguda. Perfeito. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar no chat. Acho que era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Tivemos mais de 300 visualizações aqui na live, mais de 100 pessoas simultâneas aí, ao vivo. Deixa eu só parar aqui para compartilhar para ver vocês, que eu não consigo ver. A gente fica muito feliz, assim, dessa participação. A gente está aí iniciando um novo ciclo, né, dentro do